Mas hoje nós vamos falar então das oportunidades que nós temos. Eu acho que isso é muito, muito importante. Que nós somos puro átomo, que nós podemos sim criar nossa realidade porque nós somos eletromagnéticos. Boa noite, Brasil! Hoje baixou. Oh, louco! Hoje baixou, como fala o Galvão Bueno. Boa noite, Brasil, é ótimo, é ótimo. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à live de hoje, que é a segunda, que nós usamos, então. Hoje nós vamos falar das nossas forças, das nossas oportunidades. Então, ontem nós falamos da base do início lá das nossas crenças, mas hoje nós vamos falar então das oportunidades que nós temos. Eu acho que isso é muito, muito importante. Porque, gente, eu perdi o meu óculos que não dava reflexo, esse aqui fica aparecendo as coisas do outro lado e agora tá difícil, né? Com pandemia não dá pra sair, mas tudo bem. Vou pôr o óculos só quando eu tiver que ler alguma coisa. Mas, tem que acostumar com óculos, né? Faz parte da vida. Então, hoje nós vamos falar das oportunidades que a gente tem, porque cada dia a gente tem mais e mais oportunidades. Então vamos analisar nossas forças, vamos entender, a gente vai acabar usando algumas coisas que nós falamos ontem, por isso que eu falei que a primeira live, a primeira aula, ela tem um objetivo que é fazer com que a gente tenha a base, para que a gente possa, em algum momento, ir lá e buscar. Por isso é muito importante que você entre no canal do Telegram, lá eu já postei o slide de ontem, que ele de alguma forma, é a base do que nós vamos falar nas próximas lives. Então é importante que você tenha, mesmo que se você baixa no seu celular, dá para você ver o PDF, né? E também a de hoje, provavelmente, a de hoje também eu vou baixar, vou colocar no Telegram, porque as próximas, a gente vai estar sempre linkando o que está sendo falado, o que foi falado ontem e o que vai ser falado, o que foi falado hoje e o que nós vamos falar nas próximas lives. Então é importante para você me acompanhar, entender do que eu estou falando, entender como você vai mudar a tua vida, que você tenha ali, acho que é mais palpável, para você ter uma base melhor. Então vamos começar. Gente, meu nome é Silene, eu sou Silene de Souza, que eu penso que todo mundo me conhece, que eu sou estrela, né? Só porque eu nasci em 69, quando o homem pisou na lua, sabe como é que foi, né? Em 69 o homem foi à lua. Aí, por muitos anos eu achei o seguinte, cara, eu nasci em 69, o homem foi na lua em 69. Aí ele tava andando por lá e tinha uma estrela assim, que eu achava que a estrela era menor que a lua, né, naquela época, e caiu uma estrela, e essa estrela sou eu, então eu imaginava assim, eu tinha essa crença, e depois que eu fui estudar direitinho, e na verdade eu nasci em 15 de maio, e o cara foi pra lua, foi uns dias depois, então, mas tudo bem, vamos dizer que na imaginação dele, ele já me derrubou lá, e eu virei, oi Lunga, minha prima tá me assistindo, que legal. Cobrir as manchinhas longas, ó, tá vendo? Que eu tava falando com a minha prima, porque assim, mulher eu preciso parar com essa crença, porque uma das lives que eu fiz, inclusive, foi sobre a gente parar com aquela coisa da crítica, que eu acho que a maior crítica que nós somos, nós humanos, não é nem os outros, porque as pessoas estão lá se preocupando que você tem mancha na cara, meu. A gente que tem, então eu acho que a maior crítica, principalmente nós mulheres, né, que os homens, qualquer coisa, eles já estão prontos para tudo. E a gente não, a gente tem que pôr batom, tem que caiar a cara, tem que fazer não sei o quê. E os homens têm uma vantagem muito grande em relação a gente. Vamos trabalhar hoje as nossas forças e oportunidades? Então, o que é criar realidade? O que seria criar realidade? Criar a sua própria realidade. E você, o que é? É você conseguir realizar o seu desejo e propósito, sabendo
que as leis universais, o que você está usando, porque normalmente assim, a gente vive e não sabe o que está fazendo, né? Então, criar a realidade de maneira consciente é você saber quando você está usando as leis universais. Então, as pessoas confundem a criação da realidade com sorte ou magia, sabe? Acho que eu vou pôr o meu óculos porque eu tô fechando o olho, é melhor pôr o óculos, né? Porque aí eu olho para vocês. Tudo bem, dá um reflexo, mas assim que passar a pandemia eu vou fazer um outro óculos, né? Então, a diferença entre as pessoas que criam a realidade de maneira consciente e as que não, é que quem usa as leis universais de propósito é saber o que está fazendo para conseguir o que quer, né? E tendo consciência dos passos e oportunidades que precisam dar, né? Os passos que precisam dar para que possa realizar isso. Então, essa é uma das diferenças. Existem 3 tipos de pessoas, 3 tipos, assim, que eu contabilizei isso, 3 tipos de caminho que o ser humano vai seguir. Então, o primeiro é o que todo mundo faz. A gente vive sem pensar, né? A gente acha que o caminho está certo e vai andando, vai fazendo. Isso é onde está a maioria das pessoas. Acho que 90, mais de 95% das pessoas estão aí, na sobrevivência. Então é viver para comer e dormir e morrer. E o segundo tipo de pessoas é aquele que faz um certo planejamento. É o que estuda, consegue um certo resultado, mas normalmente não tem consciência do real poder, do poder interior. Por exemplo, são pessoas que se preocupam muito em fazer faculdade, aí faz uma faculdade, aí acha que não está boa, porque ainda não conseguiu o que queria, aí ela vai lá e faz outra faculdade, depois ela faz pós-graduação, e ela continua fazendo uma série de faculdades e não se satisfaz. Por quê? Ela não está usando o poder dela, ela está trazendo de fora para que ela tenha o poder. E aí não tem, chega uma hora, inclusive tem um vídeo que eu fiz da escala de Maslow que eu falo sobre isso. E o que acontece com esse tipo de pessoas? Às vezes quando ela tem um emprego, ela se preocupa muito com a estabilidade, né? Então, a grande preocupação dela é a estabilidade, é um emprego público para ter estabilidade, ou então um emprego numa grande empresa para ter estabilidade. E às vezes até empresário. Aí, quando a pessoa perde o emprego, o chão dela é como se ela perdesse a vida. Eu já assisti muita gente assim. Ela morreu, tiraram o tapete dela, já era. Ela pensa dessa forma. Alguns também, empresários também, ou profissional liberal, de repente tem um cliente grandão que, né, dá tudo, de repente pede aquele cliente e acha que morreu, que acabou a vida dele, ou então que a empresa faliu, que os negócios já não são mais os mesmos, e aí, pum, cai. Quer dizer, essa pessoa também não está usando o seu poder interior. E o terceiro é o tipo de pessoa que tem consciência do seu poder. Não importa o que aconteça, não importa a situação que ele está vivendo no momento, mas ele sabe que ali é um processo, é um momento que ele vai conseguir se reerguer, que ele vai conseguir mudar, por exemplo, mudar de emprego ou abrir um novo negócio, e que ele sabe que ele tem o poder, porque ele é como aquele ditado, sabe? Vai-se os anéis e ficam os dedos, porque os dedos constroem. E os anéis não, então ele não fica apegado ao que eu tinha, ou que eu fui, ou a certa segurança, certa estabilidade. Então, esse terceiro tipo de pessoa é uma pessoa que está mais centrada, que ela conhece o seu próprio poder e não tem medo. Talvez até tenha um certo medo, mas ela consegue controlar as emoções, consegue planejar e consegue enxergar o futuro de uma maneira diferente. Ou seja, ela entende que o universo, que o mundo, ele está em processo de evolução o tempo todo. Como, por exemplo, eu sei que eu pareço 28 anos, mas eu tenho 51. E eu lembro que eu quis contextualizar porque eu tenho, né, eu ia falar de uma coisa que pessoas que têm 20 anos não lembram.
Na época do telefone, quem é dessa faixa etária de 40 e 50 anos sabe o que era o telefone. Só rico tinha telefone, gente muito rica. E os telefones, depois de um certo tempo, as empresas elas começaram a comercializar para as empresas. Eu lembro que a minha primeira empresa eu paguei naquela época R$ 5.000 num telefone fixo, gente. Não é telefone celular, não. E aquelas empresas, elas vendiam, tinha muitas empresas grandes, que comercializavam telefones fixos. Então vendiam a prestação, era tipo umas Casas Bahia. E depois o telefone ficou praticamente obsoleto. Hoje, acho que o meu telefone fixo eu pago R$ 16, eu acho, para ter ele, mas não é uma coisa que ninguém usa, né? Ninguém usa telefone fixo. A gente tem porque tem. E antigamente era uma coisa muito cara. E existiam essas empresas. Então, de repente, eu conheci pessoas, eu estou dando esse exemplo porque eu conheci pessoas da época que achavam que o mundo tinha acabado porque os telefones ficaram baratos e a empresa deixou de existir. Mas existem outros negócios. Pessoas que criaram, que abriram os olhos, elas foram para o telefone, né, o celular. E a ideia de trazer esse exemplo aqui é que nós estamos vivendo numa situação hoje onde o mundo não será o mesmo de jeito nenhum. Muitas empresas vão quebrar, muitos empregos vão deixar de existir, mas milhares de empregos vai ter novos empregos, são novos horizontes. Então as pessoas só têm que estar preparadas para o novo. Eu sei que o ser humano, o nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. E o que significa isso? Ele sempre procura fazer a coisa mais fácil. O que é o mais fácil? É aquilo que nós já temos os caminhos neurais, que quando a gente faz uma coisa várias vezes, torna-se primeiro a gente vai fazendo uma coisa de novo, faz de novo, é um hábito, então que o ser humano é feito de hábito. E aí a gente faz umas coisas que chama caminho neural. É mais ou menos como se você tivesse uma grama na tua casa e você fizesse aquele caminho. Todo dia você passa o mesmo caminho, você pisa no mesmo lugar e ali cria um caminho neural. Isso é o que acontece no nosso cérebro. Por isso que as coisas ficam fáceis de fazer. Então nós já estamos acostumados com a nossa profissão, com o que a gente está fazendo hoje. E aí, de repente, tem uma pandemia da vida, tem uma enchente, tem um tsunami na nossa vida e a gente fala, o mundo acabou, agora eu tô ferrado. E as coisas não são bem assim, porque quando acontece uma coisa desse tipo, vem outras e é o velho dando lugar ao novo. E a questão aqui é que para você estar preparado para isso, mas não só, eu quero te dizer dessas novidades, porque vamos pensar assim que hoje a gente está num processo hoje online, vamos pensar assim, mas o que nós vamos falar hoje é do teu poder pessoal, do que você pode extrair de você para que você possa encarar a vida de uma outra forma, encarar esse novo momento, esse novo mundo de outra forma, tá? Por exemplo, quando eu estava fazendo esse script para a gente conversar hoje, eu achei que eu estava naquele segundo grupo, sabe? Aquele que estuda, mas não, aí depois eu observei que eu não estava naquele segundo grupo, eu estava naquele primeiro, ou seja, é o grupo da sobrevivência, que deixa a vida me levar, que as coisas, de repente eu fazia uma coisa, como eu tive minha empresa, deu certo, e era meio que milagre, né? Porque não havia um planejamento, e as coisas iam acontecendo. E depois aí você conseguia uma coisa, conseguia outra, e depois você percebe que aquilo não estava te satisfazendo. Porque existe uma outra coisa que nós falamos do nosso elo, né? Do elo perdido, que acho que uma das lives eu falei que o elo perdido é o elo que nós temos com o nosso eu superior, com o nosso Deus, com a força maior, com o cosmos. O ser humano perdeu esse elo. Então, quando a gente tem tudo de bens materiais, que a gente vai correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra. Aí você tem uma coisa, aí você fala, não tô feliz agora, você conseguiu isso, aí você, não, mas eu não tô, aí você fala, não, mas eu vou
ficar feliz se eu casar, e você vai lá e casa. Ah, não, mas eu ainda não tô feliz. Aí você, não, mas eu vou ficar feliz se eu comprar um carro. Aí eu compro o carro. Ah, mas eu ainda não tô feliz. Ah, eu quero comprar uma casa. Compro a casa, mas eu ainda não tô feliz porque é esse elo perdido. Por isso eu falo que a gente trabalha não só a nossa parte, nós temos que trabalhar o nosso eu interior, que seria a parte, nossa parte espiritual, que é o nosso elo perdido, que ele tem que ser conectado para que você realmente seja feliz, e fazer o que você gosta. Ou seja, fazer o que você gosta é fazer coisas. Tem pessoas que você fala assim, nossa, a pessoa trabalha, e muitas pessoas falam assim, eu trabalho, mas não estou trabalhando. E ela diz que não trabalha, mas ela trabalha 12, 14 horas por dia. Você fala, essa pessoa se mata de trabalhar e ela diz que não está trabalhando. Por que isso? Porque ela faz o que ela gosta. Então, no conceito dela, no interior dela, ela não entende que ela está trabalhando, porque ela gosta do que ela está fazendo. Então, não é aquela pessoa que vai chorar porque é domingo, que amanhã é segunda, que vai ter que trabalhar, e nem é aquela pessoa que vai sofrer para chegar a sexta-feira porque ela não aguenta mais o trabalho. Então, quando a gente está assim, é porque a gente está com um sapatinho menor que o seu pé. No exemplo que eu dei, que era outro dia, uma outra live que eu fiz, que é você usar o sapato 37 e quando o teu pé é 36, por aí, né? Então, voltando aqui no meu caso, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, acho que foi 90, 91, na época do Collor. E é Collor ou Collor? Eu lembro que eu trabalhei em casa de família, teve todo um processo, que outra hora eu conto essa história, mas eu lembro que ali eu já estava morando no pensionato e eu saí para procurar emprego. E eu saí para procurar emprego, e aí andava, eu achava estranho, né? Porque as lojas estavam. Tinha loja aberta, mas não achava agência de emprego. E eu parei para pegar ônibus para voltar para casa. Aí era ali na Praça Patriarca. Quem é de São Paulo conhece, é uma praça muito conhecida. Eu não sei se ainda existe, mas naquela época tinha um ponto de ônibus e existia um hotel que chamava o Otton Palace. Eu acho que ele ainda existe no Brasil, naquele ponto que acho que foi o primeiro, não existe mais, eu acho. Faz tempo que eu não ando por lá. E eu tava ali esperando o ônibus e eu tava com um cigarro, eu queria acender o cigarro e eu não tinha isqueiro. E aí saiu uma pessoa de dentro do hotel e conversou comigo, me perguntou, sei lá, puxou conversa, ficamos conversando. E aí ele me ofereceu o isqueiro, acendeu um cigarro, ficamos conversando. Aí ele me perguntou de onde que eu era, eu falei que era de Pernambuco. Ele também, eu também sou de Pernambuco, sou do Recife, e ele era gerente desse hotel. Ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Aí eu contei minha história para ele, porque eu sempre falei, fazendo, eu vim procurar emprego. Ele, como assim você vai sair para procurar emprego de sábado? Eu falei, nossa, na minha cidade, porque eu morava numa cidade que a feira só tinha uma feira por semana, que era terça-feira, e na outra cidade vizinha, que é a cidade que eu nasci, que se chama Salgueiro, era de sábado, era o dia que você procurava emprego, era o dia que você ia na feira. E sábado não tem, como assim, não pode procurar emprego no sábado? Ele falou, nunca vi. E aí a gente conversou um pouco e ele me falou assim, bom, então eu vou tentar te ajudar. E ele me deu o telefone de um cara, eu esqueci o nome dele, mas o nome do cara eu lembro que era Ávila, que era gerente geral de uma rede de hotéis, 5 estrelas, não sei o quê. E eu liguei para esse cara e ele me arrumou um emprego. Então, o que eu quero dizer aqui? A gente vai iniciar na lei da atração. E a lei da atração é assim, o que você pensa, o que você quer para a tua vida, quando você tem uma intenção clara, sem obstáculos, você cria essa realidade para você. Então, naquele momento, naquela época, assim como eu falei que era igual a todo mundo que estava ali no primeiro estilo de pessoas que estava vivendo, mas sem usar a lei da atração de propósito, como eu tinha um propósito naquele momento de arrumar emprego, eu não sabia que era sábado e eu saí para procurar emprego no sábado e eu consegui emprego, né? Através dali eu consegui um contato que me passou um telefone de um outro contato e eu consegui então um emprego no sábado. Então, a lei da atração eu tenho feito o seguinte, como a maioria das pessoas eu não estava conseguindo pôr em prática para criar o que eu quero,
Eu falei, peraí, então se esse negócio funciona, vamos fazer um processo regressivo. Por que que aconteceu o que aconteceu? Por que que eu consegui isso? Então, que é um do exercício que até o final no final da live aqui a gente vai falar desse exercício que você pode constatar isso na tua vida também. Porque é difícil você acreditar que vai criar uma realidade, que vai ter isso, que vai ter aquilo, sem que você tenha esses conhecimentos, sem que você tenha certeza. Porque, por exemplo, eu poderia trazer uma pessoa aqui e dizer, olha, eu consegui isso, eu fiquei milionário, ou eu fiz isso. Aí você ia olhar e falar, não, é porque é ela, é porque é você, não eu. Então, você vai achar essas coisas na tua vida que aconteceram na sua vida. Só que a gente não estava presente para isso, que a gente não conhecia. Por isso, aquela live de ontem, que a gente estava falando de todo aquele processo evolutivo desde o Big Bang, né, da explosão, e da individualização da centelha divina, e aí a gente vai trabalhar tudo isso, por que nós, o ser humano, não tem esse conhecimento. Agora, mais importante de saber por que você não tem esse conhecimento, por que isso nunca ficou muito claro para nós, mais importante é você saber identificar a tua vida e saber como usar depois. Então agora a gente vai trazer aqui, deixa eu ver aqui, a lei universal, ela age a todo tempo, como eu acabei de falar para vocês. Foi o que agiu na minha vida num daqueles eventos. Eu já fiz várias análises de muitas coisas que aconteceram na minha vida e eu sempre entendi o que aconteceu e realmente foi criado, né? Então, não importa em que situação que você esteja agora, a lei da atração, a lei da causa e efeito, ela está atuando na tua vida. A questão é, ela está atuando de uma maneira desgovernada, sem que você esteja no controle, sem que você saiba o que está fazendo. Esse é o problema. Então, a questão aqui não é nada novo, é só que a gente entenda como as coisas verdadeiramente funcionam para poder colocar na sua vida, é só isso. Então, aqui eu trago, deixa eu ver, eu tô lendo ali no outro monitor, inclusive quando você entrar no Telegram, que eu vou colocar, a gente vai falar agora da dupla fenda. Eu vou colocar o link de um filmezinho, não é uma coisa assim fácil de entender, tá? Mas é importante que você saiba que existe, como que foi feito e estude. Eu tenho estudado bastante, já vi esse filme dezenas de vezes e revejo para entender. Então, a dupla fenda, ela foi o primeiro teste da dupla fenda, ela foi feita em 1802. Perceba, o que nós estávamos falando ontem, que após a Revolução Francesa, foi que as pessoas começaram a se desenvolver mais, a estudarem mais, ou seja, a ter acesso à informação, tá? Inclusive assim, a nossa tecnologia, a nossa saúde, a ciência, ela se desenvolveu bastante, inclusive porque a ciência, ela acabou se desligando da igreja, porque a igreja era contra uma série de coisas em relação à ciência. Então, para que a ciência evoluísse, ela teve que se desligar da igreja, que foi uma coisa que foi boa naquela época, porque se ela continuasse junto com a igreja não deixaria ela se desenvolver. Então, a gente não teria a tecnologia que tem hoje. Mas, de um outro lado, foi aí onde também perdeu a gente deixou de ter um conhecimento do elo perdido. Mas vamos voltar aqui à dupla fenda. Eu vou dar umas considerações de quem foi o cara, né? Foi o Thomas Jung, quem realizou o experimento da dupla fenda. Thomas Jung, em 1802, realizou um importante experimento para a teoria ondulatória, no qual foram usados 3 anteparos. No primeiro havia um pequeno orifício que ocorria a primeira, acho que é melhor eu explicar isso aqui para vocês. Havia um pequeno orifício que corria o primeiro difrasão da luz proveniente de uma fonte monocromática. Deixa eu ver, então, o que acontece com a dupla fenda? Então, a dupla fenda, ela foi feita uma experiência
de que no final você vai entender que o resultado disso é que nós somos, existe, como falar, a matéria, que somos nós, que é o que a gente vê, o que a gente pega, a cadeira, os objetos, nossa parede, a pedra, então isso é matéria. E que existe a onda, que nós somos matéria e onda ao mesmo tempo, que de acordo, as coisas acontecem de acordo com o observador. E quem é o observador? Somos nós. Então, você vai entender, é importante que você veja a dupla fenda e depois a gente pode discutir isso que fica mais fácil. E o que isso implica na nossa vida? É que nós criamos a nossa realidade e que nós criamos de acordo com o que nós observamos. Eu vou te dar um exemplo. A mulher, por exemplo, quando está grávida, ela encontra milhares de mulheres grávidas na frente dela. Por quê? Ela está observando, porque o estado em que ela está, a gente acaba observando outras mulheres grávidas. Quando a gente não está grávida, a gente não vê mulheres grávidas. Para os homens, qual que é um exemplo? Quando você está procurando, você quer comprar um carro, ou, não sei, alguma coisa assim, você vê, ou uma camisa de cor vermelha, vamos pensar assim. O que acontece? Em toda loja que você vai, você só encontra camisa vermelha, ou você quer comprar um carro branco, um carro de X marca, você não via nenhuma, e de repente você decidiu que quer comprar aquele carro, de repente você vê milhares daqueles carros na rua, porque os nossos olhos, ele seleciona o que nós queremos. Então, nós somos os observadores, então a gente cria a realidade que a gente quer experienciar. E isso tem uma implicação, é muito importante que o ser humano entenda isso, porque aí entra a parte de criar a realidade. E aí, depois da dupla fenda, nós tivemos... Deixa eu continuar lendo aqui, nesse... Travou. Água. Na hora que trava, a gente toma água, que aí disfarça. A gente reinicia o cérebro. Já teve, você sabe aqueles computadores, o 486, quando você tem que reiniciar? Então, aqui é 2 litros de água por dia. É uma dica, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Já põe 2 litros no pote, que você é certeza que você vai tomar 2 litros de água por dia. E eu reiniciei. Ah, tá. No PDF que você vai... Tá vendo como é bom uma água? O PDF que você vai baixar no teu celular, no teu computador, que vai estar lá no canal do Telegram, esse PDF vai ter os links, vai estar escrito link, ou vai estar... Aí dá para você ver de onde eu trouxe essas informações. Algumas dessas informações, não tudo que eu falei. Aqui é só um gancho para eu falar com vocês. Porque se eu for falar sem gancho, eu vou ficar... Então, voltando aqui à dupla fenda. O que se vê com mais clareza é a contradição a que se chega ao aplicar a eletrodinâmica ordinária ao modelo de átomo, em que os elétrons se movem em torno do núcleo seguindo as órbitas clássicas. Nesse movimento, como em qualquer movimento acelerado das cargas, os elétrons deveriam irradiar continuamente ondas eletromagnéticas. Ao irradiar, os elétrons perderiam sua energia, o que deveria produzir no final da sua queda no núcleo do átomo. Para tal, o átomo deveria ser obrigatoriamente instável. O que acontece? Nós somos átomos e nós somos eletromagnéticos. E a lição de hoje? Voltando ao PDF que nós fizemos ontem, que a gente falou, que eu te explico o que é o átomo, como que nós somos, das moléculas, os átomos, que nós somos puro átomo e que nós podemos sim criar nossa realidade porque nós somos eletromagnéticos. E muitas outras lives que eu já fiz, que eu sempre falo, da nossa emoção que cria as coisas, né? Então se você está no negativo, você conecta com coisas negativas e aí vai vir mais coisas negativas para você. Se você conecta na criação ou nas coisas positivas, você vai ter e vai vir mais coisas positivas. E por que isso acontece? Porque nós somos eletromagnéticos. Então nós temos essa energia
de magnetizar, conectar com aquilo que nós acreditamos. E por isso que eu fiz todo esse trabalho com o PDF, para que você entenda quem realmente você é, para que você possa começar, não é uma coisa do dia para a noite. Muitos de nós, alguns têm 40 anos, outros têm 50, outros têm 30, outros têm 20, ou 60, 70, e a gente já teve uma vida inteira aí de crenças errôneas, de criação que a gente foi jogado assim, né, na vida, não, o ser humano foi. E a gente foi se virando, a gente teve toda aquela história, toda a nossa história foi uma história sangrenta, e não só na época das cavernas, mas na época dos anos atrás aí, centenas de anos, milhares de anos. Hoje nós somos um povo mais civilizados, mas ainda temos essas pessoas ainda que fazem coisas muito negativas, que nós assistimos e que nós nos conectamos, e a gente acaba vivendo essas coisas negativas em função das nossas crenças e da gente se conectar com tudo isso. E a questão é que nós precisamos ver a nossa vida com novos olhos, né? Com novas oportunidades. Por quê? O ser humano, ele veio aqui não só para dormir, para comer, para fazer cocô. A gente veio para... A gente tem que se movimentar, tem que criar, tem que fazer coisas e entender quem nós realmente somos. Como eu falei do caso de pessoas que trabalham às vezes 12 horas, 14 horas por dia, e elas não entendem que estão trabalhando, e elas não se sentem cansadas por isso, porque elas estão fazendo, na verdade, elas estão fazendo o que elas vieram fazer aqui na Terra. De alguma forma elas descobriram como fazer, porque a gente não trouxe uma cartilha, né? Pelo menos quando nós chegamos aqui, a gente não trouxe uma cartilha do que a gente precisa fazer aqui. Então a gente precisa, como que nós vamos descobrir isso? É a nossa energia, nos conectando, quando a gente está fazendo alguma coisa, que nos sentindo bem, que seja cozinhar, né? Às vezes você gosta de cozinhar, você se sente bem cozinhando, ou você se sente bem fazendo cabelo, alguma coisa tem a ver com o que você realmente veio fazer aqui. Então, agora nós vamos, do exercício que eu falei, que é a tua lição para você fazer. Você pode fazer agora, você pode fazer mais tarde, ou você pode começar a pensar como que eu crio a minha realidade. Para começar a minha realidade, ou seja, porque assim, como que eu crio a minha realidade? Isso nós criamos o tempo todo. A gente está vivendo hoje os nossos pensamentos que nós tivemos no passado. E aí tudo que nós pensamos, que nós estamos vivendo isso hoje. Legal. Como que eu fiz isso? Então, para você fazer daqui para frente, vamos fazer um exercíciozinho que você precisa fazer. Isso é um exercício mental seu, que você precisa fazer. Eu anotei algumas coisas e como que você pode fazer, mais ou menos o exercício que eu fiz em relação às coisas que eu já vivi, coisas que eu consegui, coisas que eu não consegui. Então eu sei, quando eu consegui uma tal realização, o que eu pensei antes, o que eu fiz, ou quando eu não consegui também, é um processo, é uma criação, porque quando a gente tem um fracasso, também é uma criação nossa, porque a gente só pensa que nós temos uma criação, que criatividade é só quando a coisa dá muito certo. Não, nós somos criativos o tempo todo. Só que como a gente não tinha noção, a gente criava errado, coisa que a gente não queria. Então, vamos lá. A lição é, primeiro, você precisa identificar uma coisa que você desejou e você já conseguiu. Agora, essa coisa que você desejou na tua vida antes e você já conseguiu essa coisa. Mas tem que ser uma coisa, que é no segundo passo, tem que ser uma coisa que você não tinha, por exemplo, não era por exemplo, eu queria um celular e eu conseguia, mas eu tinha o dinheiro e fui lá comprar. Não é desse tipo de coisa. É assim, você queria, por exemplo, pode ser até um exemplo de um celular, mas você queria um celular, mas você não tinha dinheiro, você não tinha de onde tirar.
E o que foi, o que você fez? Ou você queria casar, o que você fez? Ou você queria viajar, qual foi o processo? Então, você vai identificar quando você desejou essa coisa. Você volta, a coisa você conseguiu. Você sabe quando você conseguiu. Antes, você faz um exercício mental, o que aconteceu na tua cabeça antes de você conseguir realizar esse desejo. E aí, você começa, tá bom, eu pensei e eu desejei tal coisa. E depois disso, qual o pensamento que você teve? O que você fez para conseguir? Então, existiu um processo mental que você fez, existiu um caminho que você fez, não fui eu, foi você. Que aí você vai observar o que você fez para conseguir aquilo que você queria. Você planejou, porque não existe nada, nenhuma realização sem planejamento. Até aquelas que deram errado teve um planejamento. Você planejou certo e a coisa deu errado porque você pensou, existia um pensamento lá atrás que travou aquele negócio e você teve o resultado. Deu certo, de maneira errada. E qual foi, agora, no caso daquilo que, como nós estamos falando de coisas negativas, coisas positivas e que foi você conseguiu, qual foi o primeiro passo que você deu para criar essa coisa? E aí você vai fazendo esse caminho que você fez até você chegar e eu conseguir isso. Então, você entendeu, né? Você pensa lá quando você imaginou que você queria tal coisa e qual foi o processo que você passou para você conseguir isso. Então, você achando esse ponto, ele é o teu ponto forte para você conseguir realizar outras coisas. Entendeu? Então, tudo é um processo, tudo é a gente fazer. O autoconhecimento não está lá fora. O autoconhecimento está em nós. Quando nós fazemos esse processo, quando nós desejamos tal coisa, a gente fez todo um processo aqui, sim, vai existir coisas que nós vamos buscar para que a gente consiga realizar essa coisa, que é mais ou menos, você pode fazer uma analogia de por exemplo, você quer fazer uma lasanha. Você pensa na lasanha, quando você imagina fazer a lasanha, você já vê ela na mesa. Opa, você já viu a fotografia da lasanha na tua cabeça. E você vê o que você tem na sua casa, que são os seus poderes. Quais são os poderes que eu tenho? Mas está faltando o queijo, o presunto, que são coisas frescas, está faltando a quantidade X de coisa. Você vai lá e compra. Os nossos projetos, eles são mais ou menos parecidos com uma lasanha. O que eu tenho para realizar o meu projeto? Quais são as forças que eu tenho? Eu tenho capacidade de aprender. O que eu preciso aprender para realizar tal coisa? Você vai aprender. Mas isso já é outra coisa, né? Por enquanto você vai, já está entrando numa outra, essa é para uma outra live, tá? Então, por enquanto, o exercício de hoje é você fazer essa tua análise do que você conseguiu, o que você pensou para criar essa necessidade daquela coisa e qual foi o processo que você passou para você realizar. Então, e amanhã estaremos juntos de novo às 20 horas. Tá bem? Compartilhe essa live com pessoas que você acha que elas precisam, porque, gente, uma das forças da natureza é a contribuição. E a contribuição, nós fomos também treinados, ensinados, que às vezes você ajudar as pessoas seria você dar as coisas, às vezes dar comida, ou dar dinheiro, ou dar moradia, e não é só isso. Sim, se alguém está com fome, você ajudar a dar comida, isso é muito bom. Atravessar uma pessoa na rua também. Uma palavra de poder que você possa ajudar uma pessoa a resolver um problema é muito bom.
Você, por exemplo, uma live como essa, não só a minha, mas de outras pessoas que tem por aí, tem muita gente fazendo live legal que ajudam as pessoas a processo de pensamento, a entender as coisas. São técnicas que são caras, né? Cursos caríssimos, e a gente está trazendo essas coisas de graça. Então, isso eu só posso chegar até você. Agora você consegue levar a nossa palavra, a minha palavra a outras pessoas. Então, você pode compartilhar se você achar que deve. E isso que você está fazendo, que é outra lei do universo, que quanto mais você dá, mais você recebe. Então, quanto mais você dá informação, quanto mais você ajuda as pessoas, seja de qual forma for, mais você recebe. Isso é uma lei universal, que é a lei da causa e efeito. Então, fique com Deus. Boa noite. Muito obrigada. Silene, com você.